uma vez, estamos nós aqui, mais uma vez, depois de quase um ano, sentando novamente junto para conversar com mais um episódio dos Perguntas sinceras e respostas honestas. Olá novamente, meu nome é Michel, para quem lembra de mim ou quem não me conhece, sou Michel Torino, estou com o pastor Leandro novamente aqui, depois de quase um ano, conseguir conciliar nossas agendas novamente, para poder sentar, conversar mais um pouquinho. Com perguntas sinceras e respostas honestas, eu, Leandro, estou aqui para quebrar protocolo, né? Porque muitas vezes as pessoas ficam tanto dentro de uma religiosidade, querendo mostrar uma espiritualidade que muitas vezes nós não vivemos. E ao mesmo tempo mostrar a seriedade de caminharmos pela palavra de Deus. Então, agora com você, Michel. E é exatamente essa a ideia da nossa pequena entrevista, nosso pequeno bate-papo. É conversar um pouco sobre vida cristã, sobre o que é ser cristão, o que as pessoas pensam quando estão fora, quando vê cristãos, que hoje, infelizmente, existem várias linhas de pensamento sobre o cristianismo mesmo. E é exatamente esse motivo que a gente está aqui mais uma vez. Professor Leandro, obrigado mais uma vez por conseguir conciliar a sua agenda e estar com a gente aqui. Queria perguntar para você, não como pastor, mas como uma pessoa mesmo, como convertido, desde muitos anos que eu conheço um pouco a sua história. O que é ser cristão para você? Michel, na verdade, ser cristão é quando eu realmente eu descubro o amor de Deus pela minha vida. Por muito tempo, eu busquei a minha felicidade ou afirmar a minha identidade em muitas coisas. E confesso a você, pela minha história, sou filho adotivo, enfim, mas o que veio me fazer feliz na época, era o dom que Deus tinha me dado na habilidade do futebol. Chegou um momento da minha vida que isso acabou não acontecendo. E eu atribuía e culpava a Deus por todas essas coisas. Foi então quando meu primo me apresentou esse Jesus e o amor dele e a graça dele por mim. E foi quando eu fiquei impactado. Falei, poxa, eu mesmo não acreditava mais em mim. Eu mesmo não vi uma perspectiva de que a minha vida tinha um valor e sentido. E de repente ele me apresenta o amor de um Deus invisível, mas que era tão real. E eu fui buscar conhecer isso através das Escrituras, questionando muito, e aquilo foi se tornando, Deus foi se tornando real. E quando eu recebi esse amor, o quanto ele me amava, independente de quem eu era, do que eu fazia, simplesmente, eu sou filho, isso me impactou. Então ser cristão é você ter uma admiração por um Deus que se tornou homem, que é no caso de Jesus, e você saber que graças ao que ele fez na cruz, você tem a isenção de pecado. Cara, isso caiu numa luva de mim, porque então eu não buscava Deus para ser feliz ou para alcançar alguma coisa, pelo contrário, até então eu estava culpando ele por eu não ter sido, porque eu tinha uma habilidade, todo mundo achava que eu ia ser um tremendo jogador, e simplesmente quando isso não aconteceu, eu culpava ele. Mas aí então foi quando me apresentaram Jesus, eu fiquei impactado com esse amor, e eu queria que todo mundo, preste atenção, que todo mundo passasse a sentir uma paz que é inexplicável, cara. É só você experimentando, é uma paz, é um amor. Os problemas estavam todos lá. Então não é resolução de problema. Os problemas estavam todos lá. Mas eu me encontrei dentro de mim. Era uma paz interior. Eu passei a me amar. E amar esse Deus. Agora, como? Eu queria que outras pessoas também conhecessem isso. Tá? Então, ser cristão é você acreditar que Jesus tomou o seu lugar naquela cruz, pagando o preço, mas uma identificação com ele. Ou seja,
eu mudo o meu estilo de vida, na verdade é Ele que muda o meu estilo de vida, mas não para que eu me torne merecedor de nada, mas para que outras pessoas possam conhecer de Jesus através de mim. Sabe, é uma coisa que me equivoca, assim, que me intriga muito, as pessoas achar que pela sua mudança de hábito, pela sua conduta de vida, o faz mais merecedor do amor de Deus do que o outro. Cara, eu andava na balada, na prostituição, na bebedeira, eu não fiz nada para merecer esse amor, tá? Então, assim, eu mesmo acreditava em mim, eu mesmo achava que eu não tinha valor. Então, quando eu descobri esse amor de Deus por mim, foi isso que mudou a minha vida, gente. Então, ser cristão é isso. Ser cristão é você saber que tem um Deus que te ama, e Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, por isso que cristão é Cristo em miniatura, né? Não é do seu tempo, mas na minha época existiam os covers, né? Então, por exemplo, assim, eu era fã do Michael Jackson. Então eu queria ter um cabelo igual ao do Michael Jackson, eu queria dançar, nunca foi meu forte, mas eu queria dançar que nem ele, eu queria ser como ele, porque eu admirava o que ele fazia, né? E Jesus é isso, ser cristão é isso, é você passar a admirar Jesus por aquilo que ele fez, por aquilo que ele faz. Então você fala, poxa, eu quero me espelhar nele, eu quero andar nos passos dele, eu quero refleti-lo, sabendo que nunca eu vou ser Jesus, mas eu quero refletir. E foi isso que fez com que eu mudasse muitas das minhas atitudes. Então, para mim, ser cristão é isso, cara. Ser cristão é isso. Não é uma religiosidade, não é o fato de eu frequentar uma igreja, não é o fato de eu conhecer a Bíblia, não é o fato de eu carregar uma Bíblia debaixo dos braços, não é isso. Mas você ter uma admiração profunda por aquilo que Deus, através de Jesus, fez. Então você quer que o mundo conheça Ele, e para o mundo conhecer Ele tem que ver Ele em você. Sim, aí começa aquele primeiro amor da gente, né? Isso. Quer mostrar que realmente a gente aprendeu, que a gente mudou por dentro com as pessoas. E a mudança de ser cristão, ela começa de dentro para fora, né? Não é somente eu frequentar uma igreja, mudar minhas roupas, mudar minhas atitudes, mudar meu jeito de ser, mas sim começa no interior, né? Você começa por dentro e para fora, literalmente. É aquele desejo de ser diferente. Não é eu vou ser diferente, vou mudar meu estilo, mudar minhas roupas, porque eu aprendi que tem que ser assim. É interessante isso, porque quando a gente entra nessa linha de raciocínio, isso com o tempo passa a ser frustrante. Porque eu falo, não, eu preciso mudar, eu preciso ser diferente, eu preciso mudar o meu linguajar, eu preciso mudar a forma de eu me vestir. Eu não estou falando que não precisa, tá entendendo? Mas é possível você mudar a forma de você falar, é possível você mudar a forma de você vestir, sem ter uma mudança por dentro. Aí você faz isso no seu esforço humano. Exatamente. Só que esforço cansa. E aí daqui a pouco você vê aquele cara, aquele cara estava na igreja, aquele cara está fazendo isso, olha lá o cara agora, por quê? Porque ele conseguiu por 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas o natural dele, ele não mudou. E quando você tem um encontro com Jesus, né, essa mudança de dentro para fora, muda a sua natureza primeiro. E aí é um processo, né, natural a sua mudança exterior. Tá? Você não precisa se esforçar para mudar o seu exterior. Você precisa depender. Então não é um esforço humano, mas é dependência divina. Então quando eu tenho um encontro com Deus, a minha natureza mudada, então aquelas coisas externas que eu estou habituado a fazer, quando eu faço, me entristece. Então me entristece porque vai contra aquilo que interiormente eu não queria fazer, aquilo que Paulo fala, né? Aquilo que eu quero fazer, e
quando ele fala aquilo que eu quero fazer, para vocês entenderem, é como se fossem duas pessoas dentro de uma. Né? Então é assim, aquilo que eu, interior, quero fazer, eu, exterior, não faço. E aquilo que eu, interior, não quero fazer, eu, exterior, acabo fazendo. E Paulo entra assim uma doideira que ele fala, poxa, então quem pode me livrar dessa condenação, né? Aí ele mesmo responde, por eu estar em Cristo Jesus, nenhuma condenação há, né? Porque dentro de mim eu quero mudar. Então, essas coisas ela vai mudando gradativamente, naturalmente. É os frutos do Espírito. É um resultado da sua intimidade com Deus. Então eu vou mudar sim com o tempo, a forma de falar, eu vou mudar o meu comportamento, a minha forma de pensar, a minha forma de vestir, mas não algo forçado porque eu quero mostrar para os outros que agora ser cristão, mas porque dentro de mim isso não vai mais me fazer bem, é algo natural que eu vou mudando, né? Porque a religiosidade cansa, a religiosidade mata. Sabe, Michel, eu estou há 28 anos nessa caminhada. Os 5 primeiros anos da minha conversão, eu quase virei desviado profissional. Por quê? Eu tive consciência de que a vida com Jesus era correta. Eu tinha essa consciência. E eu falava, eu queria mudar, mas sem buscar em Deus, eu queria mudar externamente. E aí, cara, o que acontecia? Algo mais forte que eu fazia com que eu voltasse às práticas do passado. Por exemplo, no começo, isso é psicologia, tá, gente? Isso aí porque nós temos uma psique, né? Nós temos a nossa psique. Por exemplo, o dia de semana era beleza. Quando chegava na sexta-feira, se eu não armasse alguma coisa com outros irmãos, fatalmente eu acabava indo fazer aquilo que eu, interior, não queria fazer. Não é que era nada errado, mas eu queria sair, eu queria ir para as baladas, eu queria, né? Aí depois eu venci isso, naturalmente. Aí quando chegava carnaval, rapaz, pensa num cara que gostava de carnaval. Todo carnaval eu não tinha dinheiro para ir para um acampamento. É outra coisa que eu tentei mudar quando começamos com a igreja e sonho mudar isso. Aí tinha aqueles acampamentos e tal, mas por que eu até valorizava esses acampamentos? Para me sair daquilo que o meu natural queria fazer, o meu exterior queria fazer. Mas o que acontecia? Eu não tinha dinheiro muitas vezes para participar. Eu ficava fora. Aí todo mundo da igreja no acampamento e eu dentro de casa. Eu aguentava até a primeira matinê, a primeira noite, na segunda eu estava lá. E aí eu me condenava. Que crente que eu sou. Mas quando eu comecei a buscar na Bíblia, eu comecei a buscar em Deus. Deus, quem é o Senhor? Aí eu comecei a me apaixonar ainda mais por Jesus. Porque aí eu sabia que Deus continuava me amando do jeito que eu era. Que Deus queria mudar no meu interior para o meu exterior. Quando isso foi mudando dentro de mim, eu queria mostrar aí para até os meus irmãos cristãos que poderia ser diferente. Que nós teríamos que pensar que muito mais de que eu não pecar no carnaval, nós cristãos deveríamos fazer alguma coisa para amparar aqueles que não tinham necessidade, que isso é amor. Entendeu? Então, assim, a religiosidade muitas vezes a gente nos colar porque eu não participo do carnaval, porque eu estou no acampamento, mas não estou nem aí com aqueles que não participaram e aonde eles estão. E por que eles não participaram? Porque não quiseram, tá certo, tem muita gente que é acomodada, tem gente que não quer fazer nada, né? Mas nós precisamos dar essa oportunidade das pessoas participarem e a mudança é natural. Você acha que a religiosidade das pessoas atrapalha um pouco você ajudar as pessoas a mostrar o caminho?
Porque você vê muito hoje em dia, quando as pessoas chegam para evangelizar ou para tentar ganhar as pessoas, com muito mais religiosidade do que cristianismo. Então é aquela tipo assim, viu, você está errado, você tem que mudar, porque isso aqui vem para minha igreja. Já começa aí, né, que é o proselitismo, né? Sim, vem sim. para minha igreja, né? Vem para minha igreja. Já começa por aí, como se a minha igreja fosse melhor do que a igreja A e que a igreja B. Né? Só existe uma igreja. Só existe uma igreja, igreja do Senhor Jesus, que é formada da igreja A, igreja B, igreja C. Então começa-se por aí, né? Mas existe uma passagem, em cima do que você falou, você atrapalha. Como atrapalha? Eu odiava crente, porque a minha mãe era cristã, eu cresci dentro desse lar cristão, eu louvo a Deus pelos ensinamentos dela, mas ela era muito simplória, então toda vez o que ela falava para mim, para forçar eu ir para a igreja, você vai para o inferno, você lembra? Você é do diabo. E quando eu comecei a ir para a igreja, a mudança ela é progressiva, aí o que ela fazia? Quando eu fazia alguma errada, que ela falava, olha, você é um crente Raimundo, no pé, na igreja de todo mundo. Aí eu falava, pô, não dá, eu não consigo ser esse crente que ela quer que eu seja, então é melhor eu debandar, né? E aí é melhor eu cair no mundo. Isso me dificultou muito, mas uma passagem bíblica, em Atos capítulo 10, o apóstolo Pedro, eu não estou falando do Zezinho e do Joaquim. Ele estava na casa de um homem chamado Simão o Curtidor. Pela lei, qualquer pessoa que mexia com animal morto era considerado imundo. E qualquer pessoa que entrava em contato com a pessoa que mexia com um animal morto também se torna imundo. E Pedro estava na casa de um curtidor que mexia com o resto de animais mortos. E ele estava ali jejuando, todo espiritual. Então, por volta, já ali no horário do almoço, então ali ele entra e esses, Deus mostra para ele numa visão um lençol branco cheio de animais que pela lei os judeus não poderiam comer. E Deus chega e fala para ele assim, Pedro, né, mata e come. Ele fala, rapaz, Senhor, eu nunca me contaminei. Veja a religiosidade. Ele não queria, naquela visão, pegar aqueles animais que pela lei, porque ele falou, eu nunca me contaminei, mas ele já estava contaminado, porque ele estava na casa de Simão o Curtidor. Uma religiosidade cega. E Deus já estava trabalhando nele antes, porque depois ele tinha que ir na casa de um gentio chamado Cornélio. Porque esse gentio, ele não conhecia, não tinha o conhecimento que Pedro tinha acerca de Deus, mas ele tinha um desejo por esse Deus. Né? E esse Cornélio estava orando. E Deus também, numa visão, manda anjos, fala assim, manda seus empregados até a casa desse Simão Curtidor, né? E procurar por um homem chamado Pedro. Agora, um judeu não entrava na casa de um gentio. Falando na nossa linguagem, eu sou crente, jamais eu vou numa festa de 15 anos de um ímpio, que vai ter bebedeira, que vai ter isso, não, eu não me contamino. Michel, então isso atrapalha, cara. Isso atrapalha. Você está entendendo? Pedro teve que ter um lençol, teve que ver um anjo, ainda como não contente, ele pega 2 testemunhas para depois ir na casa de Cornélio. Quando ele entra na casa de Cornélio, ele começa a falar, o Espírito Santo toma ali, o pessoal começa a falar em outras línguas, e Pedro fica assustadíssimo com aquilo, né? Mas quem fez aquilo, que responsabilidade, que era o Espírito Santo. Depois teve que ir para Jerusalém defender como Deus usou. Veja como é a religiosidade. Deus teve que mandar anjo, teve que dar visão, senão esse Cornélio jamais seria alcançado por conta do quê? A religiosidade que nos impede, né? Porque uma coisa é você não fazer o que o ímpio faz. Outra coisa é você
evitar o ímpio. Pô, se eu for evitar o ímpio, como é que eu vou ganhá-lo? Como é que eu vou ganhá-lo? Entendeu? Agora, a não ser que eu não tenha tido essa mudança interior. Porque aí se eu estou no meio lá dos caras que bebem, aí eu não mudei, eu vou beber também. Mas é possível você fazer a diferença. O próprio Jesus entrava na casa dos publicanos, né? Estava ali dos fariseus, e ali o que os religiosos falavam? Quem é esse Jesus que come com os comilhões e bebe com os beberrões? Só que Jesus estava fazendo a diferença lá, mostrando o reino de Deus. E os religiosos estavam criticando. E hoje não é diferente. Agora, nós não podemos banalizar o Evangelho. Nós não podemos, como eu vejo aí, chega pessoas que ainda não teve essa mudança e a gente coloca aí para liderar ou para cuidar de outros, entendeu? Aí não. Aí eu estou banalizando. Uma coisa é eu aceitar receber essas pessoas, apresentar Jesus para essas pessoas e esperar em Deus que Deus mude essas pessoas, porque eu também não mudo. Eu não consigo mudar ninguém. Isso é pessoal. Entendeu? Isso aí é Deus e a pessoa. Cabe a nós a evangelizar, apresentar, mas quem convence o pecador do pecado, dos seus erros, pecado é errar alvo. Quem convence que a pessoa está errando o alvo é o Espírito Santo, né? Do pecado, da justiça. Quem convence que a única forma de eu ser isento de culpa, isso é justiça, é termo jurídico, é a forma de eu me apresentar reto, sem culpa diante do juiz, tá? Então, é o Espírito Santo, é somente através de Jesus. E quem me convence que se eu desprezar essas coisas, eu vou ter um juízo que não é muito bom, é o Espírito Santo. Aí, no entanto, eu começo a trazer condenação para as pessoas e quero que Jesus evangelize. É uma troca de papel. Aí os crentes vão nos orar para Deus enviar as almas. Cara, primeiro que só vem na igreja, a maioria, toda a regra é uma exceção, mas todos os visitantes que nós temos dentro da igreja é crente descontente já com outra igreja. Dificilmente alguém não cristão vai sozinho numa igreja, a não ser que alguém o leve. Ele ganha lá fora e o leve. Mas por si próprio, a gente vê aí as pessoas que saem de igrejas, vão para outra igreja. Não estou condenando isso, mas é o proselitismo, né? Que a gente fica aí, a minha igreja é melhor do que a sua, não. Eu sou melhor do que o outro, não. A palavra não é minha, a palavra é do Senhor. Quem convence é o Espírito Santo. E cada um tem a sua forma de semear, tem o seu jeito, né? Desde que a palavra seja certa. Okay? Amém. E assim, a religiosidade trabalha em duas direções quase distintas, né? Que é, como você mesmo comentou, na direção do eu sou cristão hoje, então eu não me envolvo com as pessoas, que eu deveria me envolver para mostrar o que eu sou agora, ou quem eu conheci, que seria Cristo. E também na questão do você está errado, acusação de acusação. Você vê muito disso quando você olha para as pessoas hoje, que realmente não fez aquela mudança interior. Porque a partir do momento que você tem a mudança interior, você não quer chegar às pessoas acusando. Sim. Não tem por que fazer isso. Você percebe que a primeira apresentação para uma pessoa que não é cristão, que não conhece Jesus, não é você pegar uma Bíblia, entregar para a pessoa e falar, leia. Porque a pessoa não vai ler uma Bíblia dessa grossura gigante com um monte de coisa, ainda mais que tem o rótulo de religiosidade que ajuda a pessoa a não ler. Ela agradece tudo, você percebe que tem aquela coisa, tipo, é a Bíblia Sagrada, é uma coisa poderosa, mas não lê. Então, o que você por falar, a primeira impressão, a Bíblia para uma pessoa que não é cristão, somos agentes, né? Nós somos a Bíblia, uma pessoa que não é cristã. A Bíblia fala isso, na própria Bíblia, que nós somos cartas escritas, né? Exatamente, nós somos. As pessoas olham pra gente assim, né? Os cristãos, Michel, lê a Bíblia.
mas as pessoas não cristãs lê a nossa vida. E aí entra também o testemunho, aí entra aquilo que eu falei para você, que a minha santidade não é para mim ter mérito com Deus, mas é justamente para isso, para que as pessoas que me conheciam olhar para mim, ela tinha uma leitura da minha vida e agora fala, pô, o cara mudou, entendeu? O cara mudou. Então eu sempre digo que a maior pregação é aquilo que Deus fez na minha vida, tá? E assim é interessante também, porque assim, gente, as cartas, vamos pegar o Novo Testamento, não vou nem pegar o Antigo Testamento, tá? Porque o Antigo Testamento tem crente de 200 anos que está se tornando cristossauros dentro da igreja, que não sabe o Antigo Testamento. A linguagem é difícil, era com povos diferentes. Aí você pega, por exemplo, o Novo Testamento, tá? Então ali, de Romanos em diante, são cartas para pessoas já cristãs. E eu vejo muita gente querendo apresentar Jesus para outras usando cartas. É para forjar cartas. Já é para a pessoa que é cristã, que está na caminhada e ela precisa crescer na intimidade com Deus. O que nós devemos pregar para as pessoas é o Evangelho, que é boas notícias, é o amor. Deixa eu te dar um exemplo. Eu, no início de conversão, eu fiz muito trabalho dentro de penitenciária, dentro da prisão. E quando eu entrava dentro daquelas celas, o que eu falava para eles, mas sem demagogia, sem hipocrisia, eu sabia o que eu estava falando. Falava com o amor de Deus para eles e falava para eles. E eles queriam, lógico, você vai falar de amor de Deus para mim, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, e eu estou aqui dentro. E eu falava para eles assim, falei assim, irmão, eu sou mais errado diante dos olhos de Deus do que você. E eles, a princípio, abriam os olhos, achando que eu estava usando de chiclete, e aí eu tinha que provar para os caras que eu não estava fazendo jogo de palavra ali. E eu falo, muitos de vocês erraram, até sabendo que era errado. Porque ninguém precisa falar que matar, roubar, prostituir é errado. Entendeu? Isso aí é um senso que todo mundo já sofre com aquilo. Né? Mas eles sabiam que erraram. Mas eles às vezes não tinham consciência da gravidade disso para com Deus, o quanto isso feria o amor de Deus. Né? Muitos deles até sabiam ferir meu pai, machuquei meu pai, desapontei meu pai, enfim. E eu falava agora, quando eu erro sabendo o que eu estou fazendo. O que estou fazendo. Então, eu erro praticamente consciente de que aquilo está ferindo a santidade de Deus. Agora, quem não conhece a lei, como vai ser julgado? Agora, eu conhecendo a lei, eu sabendo que isso é errado, e eu faço o que é errado, olha, entendeu? Eu preciso de muito mais misericórdia do que ele. O fato de eu ser cristão não me faz melhor do que ninguém. O fato de eu me tornar cristão me faz melhor do que eu era. Então, eu apresentava a eles o amor de Deus pela vida dele. E que eu estava ali porque Deus o amava. E que Deus acreditava que poderia ter uma mudança na vida dele. E que Deus estava com ele para fazer esta mudança na vida dele. Porque não adianta eu falar para ele, você tem que mudar. Querido, você chega para um alcoólatra, você chega para um viciado, quando ele já tem esse nível de maturidade, de que, poxa, eu sou dependente do álcool, sou dependente da droga, chega uma altura que eles querem largar. Vai lá na Cracolândia. Vai lá e conversa com aqueles caras. Quantos deles eu quero, mas eu não consigo, pô. Entendeu? Eu não consigo. Então o cara, ele não consegue. Ele sabe que é errado. Ele não consegue.
E aí a hora que você mostra o amor de Deus, que Deus pode ajudá-lo naquilo, a mudar, que essa mudança vem de dentro para fora. Rapaz, quando apresentaram esse amor de Deus para mim, eu fiquei impactado. Então, para as pessoas não adianta você ficar falando de libertação, de você tem que sair desse lamaçal do pecado. O cara fala que esse cara é louco, que lamaçal, sabe? Sabe, você tem que ir no batalha espiritual. O cara não entende nada. A Bíblia fala o quê? Que as coisas de Deus só podem ser compreendidas espiritualmente. Mas se o camarada não aceitou Jesus, ele não tem o Espírito Santo. Então como é que ele vai discernir essas coisas de Deus? Entendeu? Então ele só vai ver Deus através da minha vida, através da minha mudança. O cara fala, pô, Leandro, você era um cara da pá virada, você conseguiu mudar, e você, cara, eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso. Aí você pode ler. Aí depois que ele dá o tempo nessa caminhada, aí você vai para as casas. Aí você vai levando, é como educar filho, pô. Pega a Rebequinha aí e dá uma raiz quadrada para ela. Né? Dá uma raiz quadrada para ela resolver. Ela acabou de chegar aqui e pergunta, o que você aprendeu hoje, Bequinha? Aprendi a desenhar. Aí eu falo, nossa, desenhar? Pô, meu irmão, né? É o que tem que se ensinar para a menina de 4 anos. Para mim pode ser muito fácil. Aí que tá. Ao crente de 200, você tem que... Para você é fácil, está 200 anos nessa caminhada aí, por que você não olha para alguém? Olha para Jesus e veja o quanto você tem que mudar. Em vez de você olhar para quem está começando e querer que ele ande na sua caminhada. Pô, entendeu? Então aí eu começo. A Bíblia fala que isso é trapo de imundícia. Que isso as minhas obras de justiça são como um trapo de imundícia. O que é o trapo de imundícia? Aquela faixa que cobriu o leproso. Naquela época, quando você entrava em contato com o leproso, era uma doença fatal, era Covid. O cara está com Covid, o que você faz? Pelo amor de Deus, corre. Entendeu? O leproso era isso. Você entrar em contato com alguém que estava com lepra, você estava arriscando a sua vida. E a Bíblia fala que os meus atos de justiça, quando eu acho que eu sou justificado pelas minhas obras, tá? Eu sou esse que leva morte para os outros, que eu fico condenando os outros, que eu fico sentenciando os outros. Tá? Agora é lógico, meu irmão. Quando você está num nível de liderança, a Bíblia fala que aí você não deve colocar a pessoa neófita na liderança, porque aí você vai cobrar, porque aí você está numa função de ser exemplo. Então, você tem que ter um grau de maturidade, né? Porque você é líder é influenciar pessoas. Então, a responsabilidade é maior. Sim, bem maior. Eu vejo bastante isso porque eu já ouvi muitas vezes pessoas chegarem e falar, eu não gosto de cristão, eu não gosto de crente, ou eu não vou acreditar em crente, porque você chega lá, as pessoas falam que você está vestido errado, ou que você está fazendo coisa errada, ou eu não quero isso porque eu bebo e eu não quero largar a bebida. Como se fosse uma obrigação eu ter que fazer uma mudança para depois querer conhecer Cristo. Por isso que eu falo que o tanto que é o interno da gente que muda. Não é eu chegar, ver cristão, quero beber, quero mudar minha roupa, quero isso, quero aquilo. É uma vontade natural que cresce, que você fala, nossa, eu não quero mais. Além do que, eu vou pegar numa coisa polêmica agora. Aí eu falo que o cara tem que parar de beber, aí o cara vai estudar um pouco a Bíblia e fala que Jesus transformou a água em vinho, e aí? Exatamente. O que você faz com esse vinho? E aí? Não, era o suco de uva. Cara, pega festa desse tamanho. Pega um cara aí que como que fala, que prova vinho, que... Degustação. Que vai à degustação do vinho e leva suco de uva para você ver. Cara, ali era vinho. Noé tomou um porre, meu irmão. Tomou um porre de vinho. Entendeu? Agora,
Puxa, que os cristãos, então quer dizer que pode beber? Não, não pode. Por que você não pode beber? Porque dentro da nossa cultura isso é escândalo. Sim. A questão é escândalo, a questão não é o beber, porque, gente, a Bíblia fala que eu tenho que me abster de toda bebida forte. Agora, o café é uma bebida forte. Tem pessoas que se não tomar café, fica com dor de cabeça, fica nervoso, chuta o cachorro, bate no gato, dá tapa na mulher. Meu irmão, é verdade. Entendeu? Coca-Cola. Sem coca eu não fico. Então, a gente tem que tomar. A questão, isso aí cai na idolatria. A idolatria é condenada. Agora, se eu posso viver bem sem a bebida e isso escandaliza, e aí a Bíblia fala, o escândalo é dado ao mundo, mas ai por quem vem o escândalo. Então para que eu vou beber? Sim. Se eu não preciso. Você entende? Mas não, aí eu chego pro cara que ele tá. O cara não é nem cristão, você tem que parar de beber, você tem que parar de beber. Cara, mas onde está isso? Mostra para mim na Bíblia onde os viciados não entrarão no reino de Deus. Entra no pecado de idolatria. Mas no pecado de idolatria, entra a mágoa, entra o rancor, tudo aquilo que toma o lugar de Deus na minha vida. Sim. Então, aí, se não for Jesus, todos nós estaremos condenados. É o que Paulo fala. Maldito homem sou eu. Quem me livrará? Né? Quem me livrará da condenação? Né? Mas aí ele fala, mas para aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há. Atos, final de Atos 7 e começo de Atos 8. Sim, sim. E só para dar uma frisada no que é escandalizar, praticamente imagina um cristão nascido, crescido, que está sempre falando de Cristo todo momento, todas as pessoas, que as pessoas olham para ele e falam, não, essa pessoa realmente é um cristão nato mesmo, verdadeiro, e depois se encontra essa pessoa no bar bebendo. Você está vendo? É um escândalo. As pessoas vão ficar doidas em volta, falando, nossa, como assim? Como que ele está bebendo? Como que ele está assim? Diante de Deus, não tem nada. Sim. Mas para os outros se tornou um escândalo. Ele, ao invés de reconciliar, que é o chamado que todo cristão tem, pessoas a Deus, ele está afastando. Sim. É aí que entra o negócio, o X da questão. Entendeu? Aí a questão não é a bebida. Tanto que a Bíblia não fala só a bebida. A Bíblia fala, se comer carne escandaliza o teu irmão, então não coma, vai comer na sua casa. Entendeu? Você sabe que o cara não come carne de porco. Aí o cara te chama para um almoço comunitário na casa dele. Aí você vai levar porco? Pô, come porco em outro lugar, caramba. É lógico. E já entra também naquilo de você ser a Bíblia, né? De você ser a primeira impressão da pessoa. Entendeu? Não adianta você falar, querer mostrar, se você não mostra que você é assim. Então a questão não é o que eu faço, o que pode ou não pode. Sim. A questão é, o que eu estou fazendo, eu vou aproximar pessoas de Jesus ou eu vou afastar? Exatamente. É isso que eu tenho que ter. Você perguntou, começou comigo, o que é ser cristão? Pô, ser cristão é Cristo pequenininho. Então eu tenho que ser, Deus me escolheu, me deu o ministério da reconciliação. Eu sou embaixador de Cristo. Então eu tenho que levar pessoas, não é que eu tenho, é a minha função, através de mim, aproximar pessoas de Jesus. Então a atitude que eu estou tendo está afastando ou está aproximando pessoas de Cristo? Está despertando aquela curiosidade de pessoas sobre por que você é assim? O que é Cristo, né? Você tira aquela curiosidade da pessoa, né? Sim, Sabe, a religiosidade, vou falar de mim nesse momento que a gente está vivenciando como IBE. Né? Então, assim, eu sempre amei igreja nas casas. E sempre, assim, sonhei em várias casas, tendo culto nas casas, e uma vez por mês se reunir em um lugar para uma grande celebração. Isso sempre teve dentro de mim. E agora, a gente está, por conta, não é por causa da visão, não estou dando desculpa aqui, mas por um tratar de Deus conosco, com a nossa vida, com o ministério, nós estamos no abrigo de uma casa. Né?
E eu vejo quanta religiosidade. Na hora que eu estou pregando, não, mas eu mesmo coloco. Se a gente não voltar para o salão, a gente não vai sair disso. Né? Então a própria religiosidade, veja que muita gente me consome. Né? É um sistema que me consome. Eu posso até que na minha lógica está certo. Mas é fácil atribuir que não vai crescer por conta da religiosidade dos outros. Né? Não, mas pela religiosidade minha mesmo, não estou falando que isso não vai acontecer, mas eu acabo não me sentindo bem. Eu estou acabando ficando assim, meu Deus, né? O que o Senhor quer de mim? Então a religiosidade, ela nos trava. Ela nos trava. Estou falando de mim. Eu acho que uma das coisas que faz com que você esteja comigo até hoje, porque não tem outra coisa. Você tem muitas igrejas aqui perto, Fernando. Eu acho que é justamente esse meu jeito de ser, de que eu não fico me esquivando e tendo como perfeito. Eu me vejo muitas vezes escravo da religiosidade. Sim. Eu, Leandro. Eu. A religiosidade prende a gente, né? Porque mesmo a gente que é cristão, mesmo a gente que está dentro, sabe como funcionam as coisas, a gente pensa, poxa, como no caso do barracão, todas as igrejas são formadas em barracões. Ah, mas tem as igrejas nas casas, tem as igrejas pequenas, as igrejas grandes que gostam. Tá, mas o padrão hoje de igreja é um barracão, é um templo. E é do barracão para as casas, né? Não é das casas para o barracão. Né? Como eu gostaria que fosse. Sim. Aí a gente acaba se prendendo nisso, mas a gente olha e fala, não, a gente precisa ter uma casa. A gente precisa ter um púlpito elevado, a gente precisa ter uma banda de louvor grande, precisa ter bateria, guitarra, tudo ligado, tudo no som no máximo, que é o padrão hoje. Aí a gente meio que parece que se cobra por causa disso, né? Olha, Michel, isso é tão grande que é tão sério que esses dias um membro veio falar de uma determinada igreja que ele congrega e do que está acontecendo no ministério. Sabe o que eu falei para ele? Falei, cara, teu pastor tem uma igreja com 200 membros, eu tenho uma igreja com 20 membros. Quem sou eu? Quem sou eu para falar da igreja do teu pastor? Eu acho que é ele para responder as coisas, não eu a dele. Então você veja o que eu quero dizer. Eu me senti sem autoridade, mesmo assim, é antiético, nem poderia falar. Mas se um pastor de uma igreja de 200 membros vem para mim e falar assim, o que eu devo fazer, eu estou fazendo. Cara, eu vou falar para ele, rapaz, quem sou eu para te ensinar? Né? Então, por quê? Porque eu falei, eu não sou exemplo para ninguém, hoje eu não sou moral para ninguém. Então veja que o inimigo usa da minha religiosidade até mesmo para me participar. Até eu falei para ele, se você quiser que eu te oriento a ser cristão, o que a Bíblia fala, como cristão eu falo, mas como igreja coletiva, cara, quem sou eu para apontar qualquer igreja? Eu não tenho essa autoridade. Aí depois Jesus me confrontou, então eu também não teria, porque eu nunca tinha. E aí eu falei, fui vencido pela religiosidade. Você está entendendo? Então é complicado. Sim. E te perguntar assim, para você como pastor agora, que se envolveu em muitas coisas já, tem muitas pessoas que passou por você, não passou, já foi atrás de muitas pessoas que não é convertido. É mais fácil você chegar e falar de Cristo, uma pessoa que é convertida, está desviada, ou uma pessoa que não é convertida, não conhece a Cristo? Depende de como você vai abordar. Se você for falar o amor, a pessoa que nunca conheceu Jesus, é muito mais fácil. Por quê? Depende de como você vai abordar. Porque você vai abordar não criticando essa pessoa, mas geralmente essa pessoa não cristã, ela vai apresentar para você uma dificuldade que ela está passando. Uma crise de identidade como pessoa. E aí você vai mostrar o amor de Deus, de como que você também, eu sempre falo assim para as pessoas quando fala de evangelismo, você tem que descer ao nível da pessoa. Então o que é descer o nível dessa pessoa? Você vai também falar, eu também me sentia assim, eu também em alguma área me sentia desse jeito. Foi então quando eu conheci o amor de Deus. E aí você vai falar do amor de Deus para essa pessoa.
Você vai mostrar para essa pessoa que em Cristo Jesus existe uma perspectiva de algo melhor. Quando eu estou falando de algo melhor, eu não estou falando de financeiro, eu estou falando dessa crise interior. Entendeu? Então, quem não quer ter essa paz? Quem não quer? Então, é mais fácil. Agora, se você for chegar, e aí a gente encontra um pouco de barreira, porque grande parte dos cristãos, como você diz, vai condenando essas pessoas, ou se achando, se colocando num padrão mais elevado. Michel, cara, o mundo já trabalha para nos inferiorizar. Aí chega um cristão, ainda vai inferiorizar o cara, vai falar assim, não, porque eu sou isso, porque eu sou bom isso. Cara, você não vai ganhar ninguém, você não vai ganhar ninguém. Eu já me envolvi em muito debate com crente. Hoje não, cara, hoje não, porque isso não leva a nada. Sabe o que é debate de crente? É um querer mostrar para o outro que é melhor do que o outro, que sabe mais. Cara, isso me enoja, me enoja, sabe? Eu falo bem a verdade, assim, eu fico quieto e saio fora. Sim, sim. E você já comentou agora de pouco, eu já conheci a história já há muito tempo, que a sua conversão, você, quando era antes de se converter, conhecer em Cristo, era um terror, literalmente. E fala pra mim, quando você mudou, realmente virou a chave no cristianismo e falou, não, agora eu vou mudar minha vida, transformar, você achou muita barreira nas pessoas que andavam com você naquele momento para trás? As pessoas que conheciam aquele velho Leandro, começaram a olhar, ver o Leandro diferente, sentiu que era diferente, tipo, poxa, eu não quero mais conversar com você porque você mudou completamente, eu não quero mais contato, ou quem é você para estar falando de Cristo agora? A minha conversão foi um processo. Demorado? Foi demorado, né? Futebol, cara, então assim, a minha conversão foi um processo. Então, na verdade, que eu fui me converter mesmo, Michel. Foi, acho que depois de 7 anos eu fui tocar uma igreja. Entendeu? Foi quando o meu casamento estava um caos. Entendeu? E eu, assim, almejava ministério. Então, eu queria conhecer esse Cristo porque eu falei, pronto, já perdi o futebol e agora, sabe, dentro dessa caminhada cristã, eu queria galgar, eu queria ser um líder, eu queria ser um pastor. E como o meu casamento não estava legal, eu falei, isso me desqualifica para ser essa pessoa também. Então, minha vida está... E foi quando eu comecei a buscar na Bíblia uma base para o divórcio. E aí eu acabei encontrando Jesus. Jesus se revelou de uma forma. Entendeu? Jesus se revelou. Porque a gente quer sempre, vai buscar Jesus para que ele mude a situação. E aí, cara, umas coisas que muita gente aí condena, ou encontra com Deus. E condena, inclusive, o pacto do silêncio. A hora que dá frio, porque tal. Cara, foi isso que fez a diferença na minha vida. Sabe por quê? Porque eu ouvia a mensagem e no pacto de silêncio, entendeu? Que eu não conversava com fulano, com ciclano, então eu me permitia que Deus falasse comigo. E assim melhor. Porque Deus não é um Deus que ele vem temporariamente e vai embora, ele está dentro de mim. Então, naquele pacto de silêncio, entendeu? A voz vinha interior, veio uma reflexão interior, e aquilo fez eu mudar a minha vida. Porque eu vi que não era a mudança da minha esposa, do meu chefe, mas era a mudança dentro de mim. E vou te falar, e esses momentos aqui nós estamos passando como ministério, sabe, me fez novamente aí para dentro da Bíblia e falar, Deus, espera um pouquinho, o que o Senhor quer de mim? Não, o que o Senhor quer de mim? Falei, porque assim, eu preciso estar no centro da sua vontade, né? Então, aí eu já estava há muito tempo dentro da igreja, só voltando aí na questão. Então, o que aconteceu foi, eu me afastei daquelas pessoas, porque eu me envolvi muito com coisas de igreja, mesmo nesses 7 anos, mas me envolvi muito com coisas de igreja e acabei não tendo contato com os ímpios. Então, não foi eles que viraram a porta para mim. Foi eu que virei.
Foi eu que virei as costas para ele. Foi eu que não tive. Pelo contrário, quando de vez em quando eu dava uma escapada e ia jogar bola, cara, a alegria deles de eu estar no meio deles de novo. Tá vendo? Então o maior preconceito não está nas pessoas não cristãs. Está em nós cristãos para com eles. Sim, sim. E assim que você converteu, como você falando aí, você já começava a pensar em ser pastor, em almejar esse posso dizer, esse desejo de ser pastor e cuidar das pessoas e falar de Cristo? Cuidar de pessoas, cuidar de pessoas. Quando você me mencionou, eu era uma pessoa que eu fui muito parceiro do diabo. Não é que eu matei, nada disso, tá vendo? Mas eu era assim, estava com uma galerinha aí, os caras, olha, meia dúzia de cerveja pra você chegar naquele grupo de meninas. E eu chegava, eu fazia festa, e aí rolava de tudo, sim, entendeu? Então, assim, eu era muito parceiro do diabo. Sempre fui muito comunicativo, sempre fui muito desenvolto. Lá em Saltinho, da onde eu sou, na época não tinha nada naquela cidade. Então não tínhamos que fazer, e a gente, vamos fazer um pagode na praça. Eu sempre fui essa pessoa, né? E aí quando eu me converti, falei, cara, e eu louvo a Deus, porque aí eu aprendi que Jesus, Ele que me deu esse jeito, mas para alcançar pessoas para o reino dele. Então eu falei, eu vou fazer tudo o que eu fazia para o diabo, eu vou fazer para Jesus agora. Né? Mas aí eu encontrei uma grande dificuldade dentro da igreja. Porque aí eu queria levar os jovens para fazer uma festinha na minha casa, sem bebida, entendeu? Assistir um filme, um abrigo na minha casa, fazer um cinema, entendeu? Mas aí eu encontrei um preconceito dentro da igreja. Mas dentro de mim veio esse negócio de querer quebrar essa religiosidade. E eu consegui muito. O meu primeiro ano de conversão, principalmente lá em Saltinho, foram quase 70 pessoas que se converteram. Né? Dentro da escola, eu fazia culto no intervalo da igreja, da escola, né? Então eu comecei a fazer a diferença. Eu fazia jogo de futebol nas favelas com pessoas não cristãs, e eu dava uma palavra, porque para eles um crente não podia jogar bola. Então eu sempre, agora ser pastor, eu nunca pensei em ser pastor. Eu acredito nos 5 ministérios, e eu sei que eu não tenho ministério pastorado. Eu trabalho mais em fundamento, mais em alinhamento, mais em qualificar a pessoa para ela fazer a obra. Eu tenho muito amor com as pessoas não convertidas, né, mas para o crente, eu já sou mais que meio que duro, meio que essa religiosidade me intriga, essa religiosidade, sabe? E aí eu não tenho muita paciência. Então, assim, talvez é por isso que eu não tenha tido muito sucesso em pastorear a igreja. Mas eu sei do chamado que Deus me deu. Sim. E você fala que você, antes de se converter, você era muito desenvolto, né? Falava abertamente, fácil de comunicação. Quando se converteu, você tentou puxar isso para o cristianismo. Isso seria praticamente o seu dom. O dom de ser aberto, de falar com as pessoas. Isso é um dos dons que falam na Bíblia, que as pessoas têm, que Cristo fala, que as pessoas têm, cada um tem seu dom, mas pode ser usado, né? Pode ser usado, sim. O Ministério de Reconciliação todo mundo tem, né? De evangelizar. Mas assim, esse era meu dom. Agora, aí eu fui para dentro de uma igreja. E o que aconteceu? Teve uma época na minha vida que eu trabalhava em tempo integral dentro de uma igreja, eu não era pastor ainda. Então o que acontecia? Eu saía de casa às 6 horas da manhã e chegava às 11, e só mexendo com crente. Então aí Deus começou a me usar, que aí um outro lado, né, usando esse mesmo dom, mas para capacitar pessoas a fazer o que eu fazia lá fora. Ou seja,
Eu era limitado, eu podia fazer com o meu ECOS, com o meu grupo de pessoas, mas se eu capacitasse 10, então se eu podia atingir 10, eu capacitando 10, esses 10 alcançariam a 100, né? E foi duro de eu aceitar isso, que aí é o ministério profético. O profeta não é eis que vos digo, né? Então, assim, eu acredito nessa combinação de dons. Então, para os ímpios, flui o dom de evangelista na minha vida. E aí, por que eu fiquei frustrado? Porque como eu não estava mais trabalhando com ímpio, eu não ganhava ímpio, entendeu? E aí, para dentro da igreja, esse ministério profético, né? Que é levar fundamento, que é levar o crente, trabalhar com o crente no crescimento. Mas isso é difícil, né? Porque nem todos eles querem esse fundamento. Eles querem o status, eles querem a posição, mas eles não querem esse alinhamento de caráter, entendeu? Sim. Então, assim, é por isso que eu falo, aí de repente, eu estou à frente de uma igreja, né? Eu estou à frente de uma igreja, e aí eu tenho essa dificuldade, porque eu quero trabalhar bastante com aquele grupo de pessoas, para que essas pessoas ganhem, né? Ou essa é a grande dúvida. Eu falei, Deus, o que o Senhor quer? Ou eu vou trabalhar diretamente com o ímpio, só que se eu for trabalhar diretamente com o ímpio, eu não consigo trabalhar com os crentes. E eu tenho buscado em Deus isso. Entendi. E voltando um pouco na minha conversão, eu já vejo bastante casos, ouvi bastante amigos meus que hoje falam, conversam comigo sobre isso, e uma coisa que eu acho muito similar em vários casos que eu já ouvi, foi a questão da pessoa, quando se converte, faz vamos dizer assim, uma rampa de crescimento dentro da igreja tão rápido, tão íngreme, que começou a converter, já começou a cuidar de céu, começou a disso, começou daquilo, agora você está lá em cima e a queda muito mais rápido. Na sua visão como pastor, todos esses anos cuidando de pessoas, convertendo pessoas, vendo pessoas se converterem, trabalhando com pessoas não convertidas que se converteram, você acha que é certo ou é legal essa rampa de crescimento tão rápido ao ponto que a pessoa se converte, entra, já pega o ministério, já pega isso, já pega aquilo, já está subindo, já está pregando, está levando o evangelho? Ou teria que ser uma coisa mais paliativa, mais devagarzinho, mais pausada? Eu já trabalhei com essas duas coisas, né? Um sistema desse crescimento, metas, né? Metas para você crescer. E hoje eu trabalho de uma forma. Você ganhar, você tocou em células, né? Então aí você ganhar pessoas, você cuidar de uma célula, você tem que entender que você tem que ter uma mentalidade de servo, e não de líder. Entendeu? Então você está numa célula, você está compartilhando daquilo que mudou na sua vida, e isso vai atrair pessoas, não vejo mal algum essa multiplicação. Mas você tem que ter uma pessoa madura cuidando disso. Isso. Que a Bíblia mesmo fala assim que nós não devemos precipitar, colocando as mãos sobre neófito. E quando eu falo, e é uma das coisas que hoje eu pretendo mudar muito, né? Eu não trabalharia como líder de célula, mas como servo. Tá, como servo. Mas é só nomenclatura e tal. Não é só nomenclatura. Então, dentro dessa célula, tá mais que justo que se você está tendo dom, você está multiplicando, você ser um servo, né? Mas aí você tem que ter um presbítero, um pastor experiente para te dar esse suporte de cuidar dessas pessoas nas causas mais difíceis. Lembra que eu falei que evangelizar é uma coisa e doutrinar é outra? Que eu falei que as cartas é para doutrinar, você lembra? Então esse líder, esse servo que está à frente dessa célula, tem que entender que ele está em compartilhar o evangelho, mas ele não está pronto para doutrinar. Entendeu? Então é essa maturidade que a gente trabalha. E tudo bem, eles trabalham com classe de líder e tal, né? Mas a classe de líder, ou seja o que for, ele te dá conhecimento de como funciona esse sistema, entendeu?
Mas entre o conhecimento e a prática, todo profissional, o médico, ele tem que fazer a residência, ele vai, é na prática que ele vai pegando a experiência, não é quando ele sai da faculdade. E aonde que você falou, a nossa igreja mesmo. A nossa igreja, já passou muitas pessoas pela nossa igreja que você testemunha. Né? Não poderíamos ser a maior, mas é para ter uma igreja com 200. E ao mesmo tempo que eu colocava o ministério na mão das pessoas, mas o que acontece? Como essas pessoas não tinham entendimento, se eu estou cuidando, por que eu vou ficar debaixo de um pastor? Eu vou ser o pastor. E aí você vê que a nossa igreja já achou 4, 5 vezes, que eu sei tem 2 IBR hoje. 2 IBR eu sei que tem com o tempo, quando nós não estamos em tempo. Fora os outros que estão em outras denominações e por aí. Né? Então, por quê? Né? Porque ele acharam, ele não tem a maturidade, mas espera um pouquinho. Eu tenho conhecimento. Aí racha. Porque tem um conhecimento, mas não tem essa maturidade. Então hoje eu trabalharia diferente, é uma coisa natural. Existe, não é questão de tempo, mas você sentir se a pessoa realmente está preparada para doutrinar. Né? E às vezes nós pastores, por ser muito e suga bastante, a gente quer dividir essa responsabilidade, aí eu coloco essa responsabilidade de doutrinar em você. Né? E aí talvez você não tenha esse chamado, vai te sobrecarregar, você não é vendo? Vai te sobrecarregar, daqui a pouco você fala, eu não quero mais isso, cara, porque a minha vida te mostra que você não tem um chamado. Não é natural você cuidar disso. Assim como para mim, por exemplo, não ter um chamado pastoral, eu exerço o pastorado com excelência. Eu procuro com excelência. Mas a pessoa que tem um dom de pastor, cara, ele ouve, ele sabe ouvir, ele nunca desiste da ovelha. Ó, isso que eu estou fazendo aqui, inclusive nós temos que vigiar, senão vamos, né? A gente passa a noite, é o que eu gosto de fazer. Você vê? É o que eu gosto de fazer. Agora, vou trabalhar com ímpio. Agora, quando você fala de pastorear, sabe aquela picuinha de igreja? Segundo o que eu sei, grande parte das pessoas que se desligaram, eles não têm nada contra mim, mas é porque o fulano, é porque o ciclano, é porque o beltrano, por quê? Porque eu coloquei pessoas para doutrinar, né? E essas pessoas não tinham dom de doutrinar e machucaram essas pessoas, e eles acabaram saindo. Eu nem posso, já critiquei essas pessoas, marido, hoje não. Hoje eu começo a olhar e falei, será que eles eram totalmente errados? Ou eles estavam debaixo de pessoas que eu julgava ter qualificação para doutrinar, e não estava, como você falou, e não estava no tempo de doutrinar. Você vê? Ou deixaram de ser manipulados e foram feridos, porque, olha, deve ter 1 ou 2 casos que falam assim, não, o pastor Leandro pisou na bola comigo. Estou sendo bem sincero com isso, pelo menos com. Todos que me pastor, esse foi o melhor pastor que eu tive. Falei, cara, o melhor pastor que eu tive, ele está comigo. Está comigo aqui, né? Entendendo? Ou veio na hora da luta, me procurar. Falei, caramba, né? Lembro que eu só confio no Senhor. Mas confia em mim, mas não está comigo. Entendeu? Então a gente começa a ver que a gente também tem a nossa parcela de culpa nisso. A gente, você como pastor, você tem que pensar em tudo que vai acontecer nas suas ações, né? Você tem que ter aquela parcela de, não parcela de culpa, eu diria, mas assim, aquele peso do que você fala, do que você age, do que você faz, né? Pensando numa igreja pequena hoje, na casa, fico triste porque a gente quer ver crescimento. Mas hoje, eu prego o evangelho com alegria. Por quê? Entendeu? Até para quem não sabe, né? Hoje, eu não tenho aquele desafio financeiro de ter que pagar um salão. Aí muitas vezes você vai pregar e aí você tem que forçar uma barra numa coisa que eu também acho que tem que ser natural. Você vê? Acredito no dízimo, na oferta, entendeu? Creio que isso é bênção na nossa vida, mas isso tem que ser natural da pessoa, entendeu?
E aí você tem que ficar, porque você tem um desafio financeiro, você é testemunha, foi mais de 35 mil, e você da IBR, hoje eu tenho tirado um pouco da porcentagem, assim, uma ajuda de custo para me ajudar com a autorização do meu livro, estou aproveitando aqui para o pessoal do IBR, né? Lógico, saber que eu não faço nada escondido, né? Mas hoje você trabalha livre, natural. Agora, quantas vezes eu tive que deixar de pagar minhas contas para pagar o da igreja? Cara, com que alegria que eu ia pregar. E aí eu tinha raiva dos membros, porque, pô, esses caras estão comigo, esses caras, quando saíram lá daquela igreja que eu fiquei lá, que foi ali, só ali foi 10 mil reais que eu tive que tirar, da onde não tinha. Com que eu ia pregar? Aí eu ia pregar para os que ficaram, com raiva dos que saíram, e os que ficaram tomavam. E eu falei, será que isso é o evangelho? Hoje não. Hoje a gente está numa mas a gente prega uma alegria. Hoje eu tenho colocado as pessoas para ministrar, que eu vejo que está, né, para dar, e sem dom de liderança, certo? Porque liderar o quê? Liderar um? Né? Então, assim, isso tem que visitante, e o fulano lá, ele vai falar, ele é. Cara, eu estou treinando os que estão aí, você vê? Hoje é gostoso, hoje é bom. Agora, se você não tem o dom, passa a ser penoso. Eu sei o que eu sofri, gente, eu sei o que eu sofri. Penoso porque é muita cobrança em cima do pastor e é muita coisa que você tem que pensar. Principalmente envolvendo dinheiro, a gente tem que pagar barracão, tem que pagar a luz, tem que pagar a água. Se você tem o dom, você faz isso de boa. Né? Como você não tem o dom, aí eu olho para um cara, eu vejo que ele tem um chamado pastoral, eu falo, não, esse é o pastor que vai me ajudar. E eu coloco na mão dele, porque eu quero sair fora. Sair fora, que eu falo, não é largar a igreja. Eu quero ir para o meu chamado. Sim. E aí o cara vai e racha a igreja. É complicado, é complicado. E, aproveitando que você falou agora um pouco no meio dessa conversa, você como pastor, quando está pregando, tem um visitante novo na igreja que você não sabe que ia, não conhece, mesmo que seja com outra pessoa, você pensa mais na hora que você está pregando o que você vai falar, ou você deixa ser realmente guiado por Deus e... esse negócio é legal, esse negócio de ser guiado por Deus. Então. Cara, Deus te inspira. Exatamente. Deus não te toma. Exatamente. Tá? Deus te inspira. Não é possuído na hora da pregação. Né? Deus te inspira. Então Deus coloca uma percepção, você entenda como quiser, ou você ouve a voz interior de Deus, porque como que você prepara uma mensagem, tá? Eu não vou ficar mistificando as coisas não, tá bom? Talvez você não concorde comigo, é um direito seu. Mas assim, primeiro, você tem um grupo de pessoas e você tem um conhecimento da necessidade daquelas coisas. Vamos pegar a IBR hoje. Então, o que eu vejo hoje para pregar para a IBR quando eu vou buscar uma palavra em Deus para pregar? Eu preciso o quê? Motivar a ganhar pessoas e, ao mesmo tempo, trazer palavra para não deixarem eles se desmotivar. Você tem um tema em cima daquele grupo, né? Você tem um tema em cima daquela situação que você está vivendo. Eu tenho que desafiar amanhã, mas também estamos em 10 pessoas já dentro de uma casa e isso pode desanimar. Então eu tenho que tocar nessas duas fontes. Não, nessas duas fontes. A mesma coisa, olha, vocês estão aqui trabalhando para Jesus, e eu busco em Deus um sermão ali para te dar solidez para que você não desanime. E ao mesmo tempo você tem que desafiar a pessoa a ganhar. Então eu vou buscar Deus, em cima disso eu busco uma palavra. Aí Deus solta aquele versículo, aquele tema, puxa, começa a falar com você, aí eu falei, vou trazer para... Aí eu preparei aquele sermão. Aí veio uma pessoa naquele dia, eu posso pregar esse mesmo tema, mas também eu sei que eu tenho que abranger aquela pessoa dentro do tema. Então eu tenho que ter essa flexibilidade. Você está entendendo? Eu tenho que ter. Isso que às vezes me dá medo de colocar outras pessoas para estar pregando, porque que não tenha essa sensibilidade. Entendeu? Eu levo lá
um homossexual. Não. E aí eu estou pregando que, né? Então, não é que eu vou deixar de falar o conteúdo, né? Mas que eu vou falar, Deus te fez homem, Deus te fez mulher. E talvez você tenha uma dificuldade nesta área, mas Deus te ama. E Deus quer trazer para você, né? Que o que Ele fez é bom. Deus quer tirar. Então eu vou até mostrando o amor de Deus, né? Estou dando um exemplo, talvez você possa até cortar isso. Né? Estou dando um exemplo. Então eu vou abranger, ou se não, vamos supor, eu tenho uma mensagem pregando no alto do Covid aí, né? Que Deus é a minha segurança, que Deus me proteja. Aí eu sei que tem um cara lá que perdeu o pai do Covid. Eu já vi gente falar, não, porque essa praga não me pega. Rapaz, você vai acabar com o cara ali. Então meu pai não era cristão? Não obstante que você não conhece, não sabe nada sobre a vida dele. Né? Então você tem que saber como falar, você tá entendendo? Então quando você tem um tema, Deus ele te inspira. É a mesma coisa a Bíblia, gente. Deus inspirou cerca de 40 escritores, mas ele não tirou a identidade da pessoa. Ah, não, ele jogou um tema, eu quero que você fale isso. E ele deixou o fator humano de como ele queria colocar isso. Por isso que é 4 evangelhos falando da mesma coisa de forma diferente. Entendeu? Tem o fator humano ali. Eu falo isso porque eu vi uma vez um amigo meu, que não era cristão nada, convidaram ele para uma igreja cristã, e ele foi. Ele começou a saber que eu era, tudo, chegou outro dia, ele procurou conversar, normal. Aí falou, nossa, eu fui numa igreja tal lá. Eu falei, legal, né? E aí, o que você achou? Ah, não deu, não dá, bem não dá. Por quê, né? Falou, usou umas gírias estranhas, e falava do míssil do inimigo, que acertava a gente. Aí que eu fiquei pensando, falei, você tem que ter aquele gingar, tipo, poxa, tem uma pessoa diferente que eu não conheço, que eu nunca vi. Qual que é o teu público-alvo? Vamos tentar maneirar um pouco, para tentar embranger o máximo de pessoas possível, né? Porque você tem que ter, por exemplo, se é um culto evangelístico, se é um culto doutrinário, se é um culto de oração. Aí o membro, você não vai levar um visitante num culto de oração, principalmente se a sua igreja for pentecostal. Você não vai levar uma igreja, um visitante num culto doutrinário. Você está entendendo? Por isso aí eu dou a mão à palmatória a igreja tradicional, que tem a classe para novo convertido, tem a classe para isso, tem a classe para aquilo. Poxa, é o seu público-alvo, entendeu? O seu público-alvo. De repente, vamos supor, a minha esposa, agora parece que ela está quebrando. Não, você tem que pôr gravata, você tem que pôr gravata. Caramba, mas eu não estou pregando para empresário. Você está entendendo? Então, aí você vai no Nordeste, você vai de terno e gravata, os caras não vão te receber bem. Os caras vão olhar para você como mercador, como vendedor do evangelho. Entendeu? Porque é um calor danado, tem os caras lá. Entendeu? Então, aonde que você vai? Aonde que você vai pregar? Aonde que você está? O que você quer? Que tipo de pessoa você vai... É para jovem? Então, você vai usar hino inário para jovem? Harpa cristã não vai rolar. Não. Entendeu? Não precisa. E tem os dois lados, né? Como você falou do terno. Se você vai numa igreja que a pessoa, que você é convidado como pastor para pregar numa igreja que a pessoa só usa um terno, se você não usar, você está escandalizando. Escandalizando, quebra completamente a palavra de Cristo na vida das pessoas. Você vai dar trabalho para aquele pastor depois. Exatamente. Então, mesma coisa assim, eu sou convidado a pregar numa igreja. Eu tenho que entender que lá eu não vou doutrinar. Uhum. Deus mandou. O que Deus mandou, rapaz? Entendeu? Deus mandou nada. Eu sou usado em palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, que aí é a revelação. Então a revelação, a profecia, ela vem para quê? Encorajar, edificar, né? Então ela não vem para dar direção. Aí de repente, Deus me revela que tem um irmão lá em adultério. Aí eu vou falar do púlpito. Uhum. Se Deus me revelou, irmão, eu vou chamar o irmão, vem cá. Vamos conversar. Não é, não? Está acontecendo isso? Tá, não tá?
Você vê muito casos disso, Você, né? né? Infelizmente. Né? Longe da mulher, que eu não vou entregar. Ah, não, pô! Você batendo, apanhando dentro da igreja. Assim, né? Então não pode, então tem que tomar, tem que ter essa sabedoria. Sim, sim. E amém, professor Leandro. Amém? Quer colocar mais uma coisa? Não, cara, esse bate-papo é gostoso, a gente precisava ter mais vezes, né? E é um pouquinho aí para você poder conhecer um pouquinho mais do que é a IBR, do que é a nossa igreja. Quando eu falo a nossa igreja, gente, é o tipo, cada um, a igreja é um corpo humano. Um é pé, um é mão, um é estômago, tá? E a gente não é melhor do que ninguém, mas talvez você se familiarize com esse estilo de pessoa que nós somos. Então você é bem-vindo. Ah não, eu não gosto desse estilo. Eu gosto que uma igreja mais tal tem para você também. Irmão, só existe uma igreja, a igreja do Senhor Jesus. Mais do que nunca, hoje o que eu quero é apresentar Jesus para as pessoas e não somente crescer. Lógico que eu quero uma igreja grande, lógico que eu quero uma igreja cheia de membros, lógico que eu quero uma igreja com... Lógico que eu quero, porque senão não é nem falta de visão, é de compaixão, tá? Mas eu não estou pregando uma placa denominacional. Eu não estou pregando uma placa denominacional. E é o que eu falo, enquanto tiver pessoas que estarão comigo, eu estarei levantando essa bandeira. E o dia que não tiver, eu vou congregar, eu vou continuar. Eu não estou fazendo isso por causa de status, porque no meu evangelho, se for por status, hoje eu seria um fracassado. Tá? Apesar de ser professor, tem cursos, tem bacharelados, mas Deus provou para mim que nada disso, se não for, é o projeto dele, é o plano dele. E eu estou aqui muito satisfeito e estar no centro da vontade do Pai. Amém? A gente prega sempre que Jesus Cristo é o caminho, não uma igreja, não uma placa. É como você já deu várias vezes o mesmo exemplo do ser um corpo, né? Corpo de Cristo. Cada igreja, cada estilo é uma parte do corpo, tem a sua função, então procure qual é a sua parte, procure um lugar que você se sente bem, dependendo de onde for, e procure a Cristo em qualquer coisa, né? Se você que é de Saltinha e vê isso, vê no YouTube, vê no Facebook, no Instagram, não sei como vai ser publicado isso, se você quiser conhecer, você já me conhece com certeza, eu sou aquilo que você me vê na rua, que me vê no posto. Nós estamos ali na rua João Brigante, né? 121, ali no bairro Azaleia, tá? E você pode me procurar e aí a gente vai bater um papo, vai ser uma honra receber você. Nós reunimos, né? Nós nos reunimos aos domingos, geralmente às 19 horas, eu falo geralmente, porque a cada 2, 3 meses agora nós fazemos um culto pela manhã numa chácara, para que nós possamos ter momentos de comunhão, de lazer e poder levar mais pessoas, tá? Mas você querendo, ou se for pelo Facebook, me chama no inbox e a gente fala, e é uma honra receber você lá. Amém? Beijo no coração, Deus abençoe. Eu quero orar por vocês. Amém. Pai querido, Deus maravilhoso, Deus de graça, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, nós declaramos toda sorte de bênção sobre a vida desses teus filhos, Pai. A tua palavra diz que bendito é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênção. Meu Deus, somos abençoados, a humanidade é abençoada. Tudo que eles precisam, Senhor, meu Deus, é saber de como poder usufruir desta bênção. Então, nós estamos nos colocando à disposição, Pai, para ser esse instrumento na vida dessas pessoas. Pai, abençoa eles, meu Deus. Eu declaro saúde, eu declaro cura, eu declaro provisão, eu declaro, Senhor, a Tua presença na vida deles, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Tchau, Deus abençoe, obrigado por cada um que está assistindo, obrigado, professor Leandro, por ter... Obrigado a você, Michel, por estar recebendo na sua casa. E que Deus abençoe. Depois de um dia cansativo, nós estamos aqui. Estamos aqui, Deus abençoe. conseguimos marcar. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau.